Chegando agora. O pessoal começa a informar que está ao vivo. Vou esperar o Marcos Meyer visualizar no meu Instagram, que eu já estou aí. Eu acho que eu estou no Instagram errado. Qual que é o teu? Renato Casagrande Oficial. Vou lá, peraí. Tem que ir lá, que daí eu já vou. O pessoal vai entrando de qualquer maneira, vamos aguardando um pouquinho. Aí eu já vou. O pessoal vai entrando de qualquer maneira, vamos aguardando um pouquinho. Entrei. Deixa eu solicitar. Ok, já estou transmitindo, vou autorizando você aqui. Você vai entrar comigo. Ok, já estou. Ieda entrando, Dani Blanca. Marcos Meyer já entrando. Deu certo. Deu certo. Vamos ver se o pessoal que está assistindo está legal o som. Nós estamos no YouTube do Chico Casagrande e, ao mesmo tempo, no meu Instagram e do Marcos Meyer. Estamos em três formas de transmissão. Tá legal a tua visão aqui no meu Instagram? Você está olhando bem para o Instagram, Marcos? Tá legal, né? Tá legal. Vamos só cumprimentando o pessoal aí, professor Carlos Cruz. Vamos aguardando o pessoal entrar, que o Insta está avisando. A gente já vai começar nosso bate-papo sobre escola e família. Heloísa Balda, lá da nossa querida Heloísa, lá de Belo Horizonte, já entrando aqui. Eliane está falando que o som está legal. O Marcos está reclamando que ele não consegue ler com óculos, então ele pediu que eu lesse. Priscila está entrando, Astes, boa tarde. A Heloísa Balda dando boa tarde. O Custódio, nosso amigo Custódio também entrando aqui. O professor Azeitona. A Ilza Farias, valeu Azeitona por prestigiar a gente aqui, o Alessandro da Fiesp. Olha aqui, ó. Dá um pouquinho de eco, vamos ver se diminui um pouquinho aqui. Eu estou mudando aqui, vamos ver se melhora também. E deixar, viu, Marcos, só um dos teus sons. Você cancela o som do computador e fica só com o som. Já fiz. Tá ok? Então eu vou passar a bola. Primeiro eu sou o professor Renato Casagrande, a maioria que me conhece, também conhece o Marcos Meyer, mas Marcos, acho legal se apresentar também, porque tem pessoas que às vezes estão no meu Instagram, não te conhecem, e vice-versa, e como eu fiz o convite maior, eu vou ser o convidado, a nossa estrela do dia aqui. Acho que é legal se apresentar. Nós trabalhamos juntos em 1991, 92, 97, e você já foi professor de matemática, gestor educacional, hoje é considerado um dos maiores educadores aí do Brasil, com o tema da escola e família, é um orgulho para nós paranaenses. Então, fala um pouquinho da tua trajetória ali, para o pessoal que não te conhece. Bom, um oi aí para todo mundo, que prazer poder estar com vocês, está sendo muito legal. E eu quero dizer, contar rapidamente a minha história, é o seguinte, eu comecei como professor de matemática, e já nas aulas de matemática eu me encantava com a questão de por que algumas crianças, alguns alunos, amam matemática e outros odeiam. Aí os professores falavam, Marcão, amor e ódio não é na matemática, amor e ódio é na psicologia. Então, mais tarde, eu fui para a psicologia. E aí, lá no curso de psicologia, eu perguntava por que alguns amam matemática e outros odeiam matemática, e a resposta era sempre assim, questões de aprendizagem é com a educação, não é com a psicologia. E aí, eu acabei conhecendo, por último, uma teoria fantástica chamada teoria da mediação da aprendizagem. O grande autor é o Reuven Feuerstein, um israelense, que ensina algo fantástico. A forma como o professor interage com o aluno pode desenvolver a inteligência do aluno. Não é só conhecimento, não é só conteúdo, mas pode desenvolver a inteligência. E aí eu me encantei com essa teoria e fiz mestrado nessa teoria. E aí eu utilizo isso com os meus alunos e principalmente na formação de professores. Como eu posso ajudar um professor a agir melhor com o seu aluno para fazer com que ele potencialize sua inteligência. E, obviamente, né, Renato, isso vale para pais também, porque a forma como um pai
interage com o seu filho, essa forma de interação pode melhorar muito a inteligência da criança. E poucos pais sabem dessa teoria. Então, isso eu tenho feito nas escolas, dado cursos aos professores e a pais, usando como base essa teoria. Então, basicamente, é isso que eu faço. Então, palestro aí pelo Brasil inteiro, já escrevo muito a respeito também. Então, o meu chão é sala de aula e como ajudar as crianças. Basicamente, é isso. E você tem uma vivência, eu acho que você conseguiu juntar, né, Marcos, a psicologia e a pedagogia ou a educação ali, porque você tem uma perna na psicologia e uma perna na educação. Agora. É interessante que o telefone tocou e cai na imagem. E você consegue, eu acho que essa sua expertise de juntar as duas frentes, te deixou único, te deixou, pelo menos aqui no Paraná, você é único. É um dos únicos do Brasil que tem essa propriedade de falar, tanto na sala de aula, como também da relação da família. Você é um dos caras que traz a questão do bullying, da disciplina, da afetividade, da emoção, da relação da escola com a família, como ninguém. Então, eu acho bacana você conseguir, ao longo da sua carreira, conciliar essas duas e falar como professor, ao mesmo tempo, você fala como pai, você fala como educador em casa, e acho que a televisão, a RPC, ela também te ajuda a falar muito para o pai, uma linguagem muito acessível. E eu notei assim, desde que você começou o teu comentarista da RPC, você foi crescendo junto, porque isso foi te forçando, não sei se você concorda, a fazer uma comunicação oportunidade. A maioria nós falamos pais pelos professores, pais pelos diretores, mas você não, você tem um canal direto com o pai e tem o canal do professor. Como que você vê essa relação? É muito difícil. A linguagem, o que ele fala para o pai e para o professor é a mesma coisa, é uma tradução diferente. Você quer falar para o pai diretamente? Esses programas que eu participo na RPC, na Rede Globo, é muito interessante. Eles me dão 5 minutos para falar sobre um tema. E aí, no começo, para mim, era muito difícil, porque eu adoro falar, adoro explicar as coisas muito detalhadamente. E quando a gente vai explicando em detalhes, já acabou 2, 3, 4 minutos, já foi, né? Então, eu tinha dificuldade em sintetizar. Mas daí eu percebi que eu tinha que praticar isso. Eu pratiquei bastante, e aí os próximos programas foram bem legais, porque eu pegava um tema e em 5 minutos eu dava o recado. Os repórteres normalmente faziam perguntas, e aí eu tinha que responder super rápido também. Isso me deu uma certa agilidade, uma certa característica de falar diretamente para o público em palavras muito claras, muito diretas. E isso é uma característica da TV, por exemplo. Não adianta você dar explicações teóricas na TV, porque as pessoas perdem o foco, não prestam mais atenção. Essa é uma primeira dica para você, papai, você, mamãe, que está ajudando o seu filho aí nas tarefas, nas atividades online. As crianças não têm capacidade de ficar muito tempo concentradas, muito tempo conectadas. Elas precisam dispersar um pouco mais. Então, a forma como a gente vai comunicar tem que ter essa característica, ser direto e objetivo. Você, professor que dá aula online, é a mesma coisa. Você tem que o vídeo tem que ser mais curto, mas você tem que apresentar o conteúdo de forma muito clara e muito direta. E aí, a tua pergunta, Renato, se a fala é diferente, com certeza. Então, a fala para pais tem que ser com bastante exemplos, sem fazer teoria de lugar nenhum, porque isso dispersa, os pais não querem teoria, eles querem saber o que é que eu faço na prática. E os professores é diferente. Eu falo, por exemplo, para um professor, você tem que dar uma aula assim. Eles, isso aí não funciona. Funciona, a teoria tal diz isso. Ele tem que pegar os conceitos teóricos e mostrar para o professor, senão ele não usa. Então, a fala é um pouco diferente, sim, entre pais e professores. Mas
Graças a Deus, eu sou pai de 3 filhos que deram certo, né? Isso é um bom currículo. Porque quando o cara vai dar palestra sobre filhos, o filho deu tudo errado, então é melhor nem escutar o cara, né? Então, assim, os meus 3 filhos deram muito certo, estão ótimos. E como professor, os meus alunos também, eu recebo muito recado de aluno: ô, professor, eu fui seu aluno, era uma delícia as suas aulas e tal. Então, deu certo. Então, tudo isso agora, eu estou aqui humildemente na tentativa de ajudar os pais que estão desesperados em casa, muita briga, muita discussão e ajuda, não ajuda na lição de casa e assim por diante. Então, vamos lá, vamos focar um pouco mais nessa questão. Os filhos agora estão em casa. Então lá tem que assistir um vídeo, tem que fazer uma lição e tal. E aí os pais estão me mandando pedidos de socorro, Renato. Estão falando assim: ô Marcão, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. Eu tenho que ler todo o livro para poder lembrar alguma coisa para daí explicar para o meu filho. Aí eu digo assim: não, tá tudo errado. A tarefa, a atividade que o filho vai fazer, ele precisa fazer sozinho, sem ajuda. Sabe por quê? Porque se os pais ajudam as crianças a fazerem as tarefas, o professor recebe tudo pronto, tudo correto, ele vê que as crianças não têm dificuldade, que já aprenderam tudo, e ele toca o barco. Agora, se a maioria de uma turma não conseguiu fazer a lição, porque as mães não ajudaram, o que o professor vai perceber? Opa, passei uma atividade difícil demais. Opa, esse conteúdo vou precisar rever, retomar com as crianças. Então, a dica para os pais é: não ajude o seu filho a fazer lição de casa. Abre parênteses, no conteúdo, fecha. Então, o conteúdo, esqueça, é o teu filho que tem que fazer. No entanto, qual é a ajuda que os pais precisam dar? Os pais precisam desligar a televisão, desligar o videogame, colocar outra criança para fora e dizer: filho, agora senta aí e faz a lição. Ou seja, os pais precisam garantir que a lição seja feita, garantir que o vídeo vai ser assistido, que a participação da criança online vai acontecer. É isso que os pais precisam fazer. O resto tem que ser com a criança. Inclusive, isso faz parte de um dos princípios da educação. A educação, um dos princípios é desenvolver a autonomia das crianças. As crianças precisam ser cada vez mais autônomas no seu aprendizado. Inclusive, tem um provérbio chinês que fala o seguinte: o verdadeiro mestre é aquele que, com o passar do tempo, torna-se inútil. Então, os pais podem ser bons pais se eles criarem filhos capazes de se virarem sozinhos sem a presença dos pais. O que é um bom professor? Um bom professor é aquele que ensina bem o seu aluno de tal forma que mais tarde ele vai aprender por conta própria, não precisa mais do professor, ele vai ter autonomia, essa é a chave. Mas, Marcos, veja bem como é confuso. Alguma coisa? Não, tá me ouvindo? Agora. Tá me ouvindo? Agora estou. Tá. Eu ia falar justamente essa questão. O pai, hoje, ao ter que ficar com a criança em casa, talvez ele esteja achando uma obrigação de fazer o papel do professor. Porque uma coisa é a tarefa de casa que a criança levava em tempos normais de aula. Hoje, a aula é o ensino remoto, portanto, o pai está com a criança em casa. Então, eu vejo muitos pais também me cobrando que eles têm que estudar o conteúdo, que ele está fazendo o papel do professor. E eu tenho a mesma percepção que você, a mesma orientação, que não, se não estudava conteúdo antes e não sabia o conteúdo antes, é a mesma coisa. O pai tem o papel de organizar o ambiente, disciplinar o ambiente, até que o professor também faz. Então, se ele tem que ocupar um papel do professor, é o papel do organizador, do planejamento, de estabelecer condições, de estabelecer o tempo, de estabelecer, na verdade, até certas normas para que a criança não se desligue. Então, desliga a televisão, não deixa no celular, na rede social, não deixa a criança ficar o tempo inteiro comendo, pegar alguma coisa, ou seja, cria um momento pode ser de 1 hora, 2 horas, depende de cada escola, como que ela está organizando, e deixar que a criança sofra, que ela se debata, porque eu, por exemplo, como você falou, eu sou filho de professora,
E a minha mãe, que era professora, nunca me ajudou. Ela tinha já esse princípio de que ela exigia da gente, ela cobrava da gente, mas ela fazia com que eu fosse pesquisar. Naquela quantidade de livros que era muito mais... Nós tínhamos uma dificuldade de pesquisar, porque não tinha biblioteca em casa, aquela grande biblioteca, então nós poucos recursos, hoje temos a internet aí. Mas minha mãe, quando eu tinha alguma dúvida, eu não conseguia realmente, eu levava, às vezes, até para a escola, para dizer, eu não consegui pesquisar isso, até o professor sabia que, às vezes, ele estava errando na dosagem, ou ele não havia ensinado o suficiente para que eu conseguisse resolver sozinho, e a minha mãe me ensinou, e foi assim que eu fui adquirindo autonomia no meu processo de aprendizagem. E eu vejo que o pai pode estar cometendo um erro agora de acharem que tem que fazer o papel do professor. E eu acho que foi muito feliz na colocação que não, o papel mesmo é do organizador, do planejador, de estabelecer a disciplina, mas que o conteúdo, a relação ainda continua do aluno com o professor. Isso, perfeito. Mas, Marcos, o pessoal está perguntando aqui, mas e uma criança de 3 anos, de 4 anos? Porque eu acho que o grande dilema hoje, que os professores estão sofrendo muito, é com a educação infantil. Eu participei de uma live, agora há pouco, um curso que nós estamos dando em Palotina, liderança para a Prefeitura de Palotina, e a preocupação é isso, nós podemos cancelar a educação infantil, os pais querem cancelar, e a educação privada não se pode nem falar em cancelamento de nada, até os 4 anos de idade, que o pai pode cancelar sim, né? Porque ele pode cancelar como trancar uma academia, mas a escola particular, ela tem uma receita, ela tem um custo, mas a escola pública se pergunta hoje, haverá cancelamento, não teremos que repor, e aí eles estão sofrendo muito com essas atividades que a criança sozinha precisa do pai. Como que você orienta o professor de educação infantil? Bom, aí vale a pena a gente fazer, antes de eu dar essa resposta, uma pequena observação. É claro, né, Renato, que a gente está falando de famílias de classe média alta, que tem computador em casa, que tem celular, que o filho pode usar um computador, os pais estão usando outro. Então, é óbvio que a gente não está falando da maioria da população que não tem esses recursos, não tem condição, infelizmente. Então, assim, é outra realidade e são outras respostas que eles precisam. O que a gente está fazendo agora, nesse momento, é ajudar esses pais que estão com as dificuldades para colocar em prática os conteúdos que a escola está mandando, as videoaulas, essa é a nossa realidade nesse momento, é para esse público que a gente está falando. Então, vamos conversar sobre a educação infantil. Para os pais entenderem os princípios do ensino da educação infantil, eu vou explicar uma coisa muito tranquila, e aí um monte de coisas vão ser resolvidas e respondidas aos pais de um jeito bastante tranquilo. É assim, ó. Até uns 3, 4 anos de idade, ou mais, 6 até, a criança precisa desenvolver muito coordenação visomotora e os sentidos. Então, audição, olfato, paladar, os sentidos que a criança precisa desenvolver. Por quê? Porque ela aumenta, fazendo esse desenvolvimento, ela aumenta a capacidade dela de percepção. Isso é da neurociência. Aumentando a percepção, ela percebe pequenas diferenças. Por exemplo, uma criança vê uma bolinha com risco do lado esquerdo, uma bolinha com risco do lado direito, e é diferente de uma bolinha com risco para baixo. Ela começa a perceber essas diferenças. Por quê? Porque ela está pegando, mexendo, fazendo, cortando, recortando, pintando, montando, decorando, amassando, escondendo, reconstruindo, construindo. Estão percebendo quanta coisa que a criança precisa fazer para mexer em objetos cada vez menores? E aí ela entra no ensino fundamental. Com 6 anos de idade, ela desenvolveu toda a capacidade dela perceber, e aí a professora ensina a letra D, a letra B e a letra Q. E aí, imediatamente, essa criança, é fácil, o D, o B, já aprendeu, já vai. Ela tem uma capacidade de perceber diferença de letra, o que é letra e som, o que é sílaba, o que é o ensino de frases, o que é uma palavra. Ela aprende com facilidade, e olha o detalhe, ela
se alfabetiza rapidamente e segue o embalo, toca o barco. No entanto, crianças que não têm essas experiências de brincar, correr, pular, recortar, pintar, decorar, tudo aquilo que eu falei, essas crianças que ficam, por exemplo, muito tempo assistindo TV, muito tempo assistindo vídeo no YouTube, muito tempo paradas, elas não estão desenvolvendo toda a coordenação motora, visomotora, portanto, não desenvolvem a percepção e aí vão ter dificuldades de perceber diferenças entre pequenas coisas. Aí essa criança entra no ensino fundamental para ser alfabetizada e simplesmente não é alfabetizada, ela tem dificuldades de aprendizagem. Mas daí a escola faz o quê? Dá mais tarefas para essa criança fazer. Mas, gente, não é isso que ela está precisando. Na educação infantil, a criança precisa de uma série de brincadeiras que parecem brincadeiras, mas estão desenvolvendo a capacidade dela de perceber tudo ao seu redor. Então, qual é a melhor educação infantil do mundo? Qual é a melhor escola de educação infantil do mundo? É aquela que você leva seu filho lá e quando busca, está suado, ralado, sujo, porque não parou o dia inteiro. Fez um monte de atividades diferentes. Agora, a escola que você leva o teu filho, ele fica sentadinho, obrigado a ficar sentado, parado, escutando uma professora, ele não está desenvolvendo coordenação visomotora e aí vai ter dificuldades de aprendizagem mais para frente. Então, você, papai e mamãe, que tem filhos até 5 anos de idade e está super preocupado com o que fazer com a criança, brinque. Brinque de tudo que for possível. Que ele está educando, que com essa brincadeira ele está fazendo parte do que a escola fazia, que a boa escola fazia. Exatamente, exatamente. Claro que a escola já dividiu as brincadeiras para desenvolver esse sentido, aquele sentido. A escola está mais organizada em relação a isso. Mas se você pega uma criança e vai brincar e aí fala assim, olha esse carrinho vermelho, olha a rodinha. Ele já aprendeu vermelho, já aprendeu roda, já aprendeu círculo. Ele está aprendendo uma série de palavras, uma série de conceitos na brincadeira. Então, parece brincadeira, mas é a aula. Agora, Marcos, só quando eu falo, eles pediam para você tirar o som que te dá a microfonia. Talvez você corta o teu som, não sei. Só deixa eu falar uma coisa para você. O professor, ele não pode, então, nesse momento, que a escola particular, principalmente, que está cobrando do professor um ensino remoto de educação infantil. Nós sabemos que tem uma relação ali de escola particular com o cliente, e que tem uma questão econômica por trás, e a escola não quer perder os alunos, e está sofrendo bastante, e os professores estão reclamando que não estão conseguindo. Seria interessante, então, o professor, com a experiência que tem, com o estudo que tem, ele fazer aquele vídeo, mesmo no WhatsApp, orientação para os pais dessas brincadeiras, porque às vezes o pai também não sabe se brincar. Porque eu acredito que o nosso pai, educação infantil, nós íamos passar para a escola com 6 anos, 5 anos, e, portanto, até os 5 anos nós ficávamos em casa com os pais. Então, o pai aprendia, a mãe aprendia brincadeiras, e eu sou filho do professor, então minha mãe sempre acabou, a educação infantil nossa foi em casa, 100%. E hoje os pais, eu acho que estão um pouco perdidos, porque eles entregam o filho às 8 horas da manhã, 9 horas, muitos ficam em tempo integral na escola, pegam as 4, 5 horas da tarde, e o pai tem um pedaço com a criança ao tempo, talvez muito menos que a escola, e aí ele acaba sendo coadjuvante. A criança está lá, brinca uma coisinha com a laranja, e o pai acaba complementando. Hoje, o pai, quando ele não tem, por exemplo, não tem uma atividade nenhuma com a escola, ele tem que se reinventar com a criança, o pai que está em casa, a babá, ou às vezes a secretária da casa, a avó, a tia, não sei quem está com a criança. A escola pode, você orienta a escola a fazer uma atividade remota com os pais, o professor de educação infantil deve fazer isso? Você aconselha? Se sim, que tipo de atividade? Então? Veja, essa tua colocação é excelente, Renato. Os professores de educação infantil deveriam fazer vídeos de orientação a pais. Então, dizer, até de compartilhar com os pais, olha, o teu filhinho, a gente estava fazendo tais atividades para desenvolver tal coisa. Então, faça atividades desse e daquele tipo. Então,
a orientação deveria ser a paz para crianças de educação infantil. Mas o que em geral, os pais podem fazer? Então, assim, lembre-se, ao brincar, fale bastante. Fale o nome das coisas, peça para a criança dizer também. Então, por exemplo, eu com a minha filhinha, hoje ela é formada em psicologia, mas quando ela era menininha, 3 aninhos de idade, 2 e pouquinho, a professora de educação infantil pensou assim, vou ensinar o nome das cores. Então ela pegou cartolinas e ia colocar essas cartolinas na parede, cada cartolina com uma cor, uma vermelha, amarela, azul, verde, ela ia fazer isso. Mas ela pensou assim, ó a sacada da professora, já que eu vou ensinar as cores, por que não colocar cada cor numa figura geométrica? Então ela colocou um círculo, um triângulo, um quadrado, um retângulo, e pintou o círculo vermelho, amarelo, outro azul, outro verde. Então ela fez isso. E aí ela perguntava assim, qual é a cor do círculo? Apontando para o círculo. A criança já vai aprender o nome da cor e o nome do objeto. E assim, brincando de um jeito muito fácil. Mas porque eu já fazia brincadeiras com os meus filhos, o que aconteceu? Quando a professora colocou os cartazes na parede, a minha filhinha foi assim, foi lá, círculo, quadrado, triângulo, retângulo. Aí depois ela, vermelho, amarelo, azul e verde. Ela já sabia. E ela sabia, e ela sabia porque ela brincou muito comigo em casa. Então você, papai e mamãe, ao brincar, vá falando, porque para você, pai, tá claro, tá óbvio, mas para a criança não. Então vai brincando, diz assim, isso tá escondido, isso aqui é retângulo, isso é áspero, isso é liso, isso é fofo. Então, todos os conceitos que você puder falar na hora da brincadeira, a criança vai captando, vai aprendendo. Então, assim, brinquem. A ideia principal brinque de forma que o corpo da criança seja utilizado de forma integral. Então, por exemplo, desenhar é só ela está olhando e só isso que está mexendo. Mas se a criança, pelo contrário, vai correr, brincar de esconde-esconde, pintar uma parede, ela vai usar o corpo inteiro, pintar usando as mãos, pintar usando os pés, todas as brincadeiras que você puder fazer que envolva a criança na sua expressão integral são essas que valem. Quer ver uma coisa bem simples que dá para fazer? Pega as cadeiras lá da sala, faz uma fila separando elas um pouco e vai lá buscar as cobertas, lençol, cobertor e faz um túnel gigante. E aí a criança tem que passar por baixo. Daí a gente pensa assim, tá, mas o que a criança vai aprender andando dentro do túnel? Aí que tá. Ela aprendeu o nome do lençol, cobertor, coberta, edredom. Só aí já são 4 nomes para uma mesma matéria, um mesmo objeto, um objeto muito parecido. Associando ainda as cores, né? Porque ela vai ter o edredom azul, o lençol vermelho. Isso. Essas associações. Então, tem ainda uma associação de cores, e ainda o pai pode fazer uma cabaninha que seja um triângulo. Aí, portanto, ele pode, junto a esse exemplo que você deu das figuras geométricas. Tá cortando. Tá falando a conexão, vou ver se você consegue me entender, Marco. Eu tentei abaixar o volume aqui, tá dando microfonia ainda? Temos um probleminha na conexão aqui. Bom, então vamos lá. Então, assim... Pode continuar. Se os pais puderem brincar e integrando com a criança, integrando conceitos, é melhor. Então, não menospreze a inteligência do seu filho. Veja, tem muitos educadores que falam equivocadamente, falam assim, para ensinar uma criança, para ensinar o seu filho, use uma linguagem muito simplificada, bem simples, para a criança poder entender. Gente, não é assim. Por que nós sabemos palavras difíceis? Porque se meus pais tivessem falado comigo só o gugu, que era a única coisa que eu sabia, eu ainda estaria falando isso. Mas por que eu fui desenvolvendo? Porque os meus pais não usaram somente as palavras simples, eles usaram
outras, e eu tive que aprender na marra. Então, assim, fale para o teu filho, explique num bom nível de abstração. Aí seu filho não vai entender. Abaixe o nível, explique com mais simplicidade. Aí ele ainda não entendeu, aí você vai para o mais simples possível. Aí o teu filho fala, mas por que você não me ensinou assim antes? Aí você diz, eu não ensinei assim antes para que você possa aprender a explicar as coisas em alto nível. E essa criança vai aprendendo vocabulário novo, expressões novas, palavras novas. Isso é fundamental para uma criança. E isso dá para fazer na brincadeira, dá para fazer em casa com tranquilidade. Agora, deixa eu dar uma aliviada aí para os pais. Você, papai, você, mamãe, você não tem paciência, e é verdade, você não tem paciência para ficar o tempo todo fazendo atividades para o seu filho. E isso é normal, isso é absolutamente natural. Então, assim, não leve para você essa responsabilidade gigante de que você tem que preencher o tempo do seu filho o tempo todo. Não, não precisa. Faça uma boa atividade por dia, muita interação, e aí depois essa criança pode ficar sozinha. Vai ter tédio, sim, vai ter ócio, sim, ela vai dizer que não gostou disso ou não gostou daquilo, não tem problema, não importa. Mas porque quando a criança não tem nada para fazer, aí vem momento para inventar, criar, pensar. Então é isso que a gente precisa fazer. Bole uma coisa legal, faça com o seu filho e depois arrume tudo, organize tudo junto ao seu filho, que aí vai dar muito mais certo do que você encher de atividade o dia inteiro. Você fica nervoso, fica estressado, irritado, não dá conta, a criança também quer folga, quer ficar mais sossegada. Então, vai mais de leve, que vai dar certo, vai ser bem melhor. E a questão do tempo, Marcos, aí, a escola está muito focada na carga horária, de cumprimento de 4 horas, e você falou mesmo que você não consegue reter a atenção de uma criança mais de 1 hora ali. O que você recomenda, na verdade, que o pai tenha um tempo para a criança, educação infantil, diga assim, não, eu vou dedicar 1 hora, 2 horas, depois vou deixar mais livre, porque ele também não tem tempo, todo o tempo. Ele está trabalhando, mais de 50% dos pais estão trabalhando. O que você recomenda, mais ou menos, que fosse um tempo mínimo que o pai pudesse ter uma brincadeira mais orientada, como está fazendo agora, que ele tivesse um preparo para isso e compensasse um pouquinho aquele tempo que a criança, na verdade, não está tendo na escola? O que você indicaria de tempo para os pais? Que essa é uma pergunta que fazem muito para mim. Legal. Veja, como as crianças ficam 4 a 5 horas na escola, a maioria dos pais acha que tem que fazer atividades 4 a 5 horas. Então, esse é um equívoco muito comum de acontecer. Vamos imaginar o que é um dia a dia tradicional, normal numa escola. A criançada chega na escola, daí começa o quê? Brincar, correr, falar, conversar. Adolescente, mesma coisa. Ficam batendo papo, brincando, conversando. Aí entram na sala e ficam lá em grupinhos, cada um sentado, todo mundo junto, assim, em grupos. Aí a professora chega e fala, vamos lá, gente, vamos sentar, cada um para o seu lugar. Demora pra caramba, isso não acontece. Em geral, gente, no Brasil inteiro, leva de 10 a 15 minutos para as crianças sentarem e começarem a prestar atenção. Aí a professora faz o quê? Ela lembra algumas coisas da aula anterior. Gente, na aula anterior a gente viu isso, viu aquilo e tal, e hoje nós vamos ver tal coisa. E aí, quando ela começa a explicação de verdade, já foram 20 minutos. Aí ela começa a explicação e dá uma explicação mais ou menos 10 a 15 minutos. Isso é normal acontecer. E aí, o que a professora faz? Vai nas carteiras, vendo se as crianças entenderam, as crianças já estão fazendo uma atividade, um exercício, resolvendo alguma coisa, ou lendo. Então, o tempo que a criança ficou prestando atenção no professor foi 15 minutos. Então, cada aula, a essência de cada aula é 15 minutos. O resto é atividade, a criança que tem que fazer, que tem que interagir, que tem que construir, produzir, conversar, fazer perguntas, responder. É interação. Então, o que a escola deveria fazer? Ela deveria
mandar vídeos para os seus alunos de, no máximo, 10 a 15 minutos. Porque daí o restante é o aluno que tem que ler outro artigo, ele que tem que escrever, ele que tem que fazer alguma coisa. Agora, se ficar só dependendo de uma aula em vídeo e os pais acharem que o filho tem que ficar 4 horas assistindo o vídeo, ninguém suporta. Quando a gente vai no cinema e o filme é um pouco mais longo, tem intervalo. Até não dá para ficar o tempo todo focado. A atenção cai. Você sabe, Marcos, que eu, nas minhas orientações, e a gente está desenvolvendo, e vamos lançar, acho que na sexta-feira, um programa de metodologia de ensino remoto para todas as escolas. O Instituto Casagrande está fazendo isso, e a gente tem observado que as escolas de educação básica querem fazer o que a educação superior está fazendo, que é o aluno da educação superior, na maioria das universidades e faculdades, está tendo aula normal remotamente. Ou seja, o professor ele chega às 7 da noite, ele abre a sua aula, vai geralmente está utilizando uma plataforma como o Zoom, que é bem comum, vai lá, utiliza aquilo lá, termina às 19h50 ou às 20 e pouco entra o professor, mas a educação superior, ela tem uma metodologia, ela é um aluno mais maduro, é um aluno, mesmo assim, é um saco, porque você sabe que tem uma pesquisa que depois de 18 minutos de vídeo, você quer cortar o pulso, é um saco, a gente vê no YouTube, quando você assiste um vídeo, você aguenta um pouquinho e você quer parar, e nós como adultos, imagina então para uma criança. Então, não dá para pegar e transferir essa metodologia da educação superior para a educação básica, e a gente tem orientado muito os educadores a trabalhar com atividade síncrona e assíncrona. Síncrona ao vivo e assíncrona que eu estou sugerindo. Vídeo gravado, muita coisa boa na internet que às vezes está lá, que o professor pode disponibilizar gratuitamente, desde o desenho que ele pode fazer o aluno assistir, trabalhar com esse desenho, ou seja, está dando um trabalho a mais para o professor, porque antigamente tinha aquela aula que, antigamente, há um mês atrás, quando eu estava dando uma aula, o professor estava dando uma aula presencial, ele já tinha uma expertise, ele já sabia exatamente como chegar, e hoje ele tem que pegar tudo aquilo que ele fazia ao vivo e achar uma outra forma remota de fazer. E não significa que tem que ser ao vivo tudo. E muitos estão confundindo e estão querendo dar 4 horas ao vivo para o aluno. Isso é insuportável para o aluno, para o professor, e eu ainda lembro uma coisa, Marcos, vocês não tem que repor a aula, não vamos considerar essas atividades remotas como integrais, como estão acontecendo na faculdade. E aí eu pergunto, quem vai pagar a reposição do professor depois? Porque ele vai ter que estar lá dia 7 de setembro, dia 12 de outubro, vai ter que dar aula no sábado, e, portanto, é um absurdo você fazer o professor trabalhar hoje 4 horas ministrando aula, e o aluno não vai aproveitar isso. O que está falando vem muito ao encontro do que eu falo. Não há um aproveitamento do aluno ficar 24 horas em frente a um vídeo assistindo aula como se fosse aula presencial. Na aula presencial, o professor interrompe, para, a brincadeira, ele conversa, ele quebra. Existem várias quebras durante uma aula que nós fazemos com professores, que às vezes o professor provoca, ou quando o professor não provoca, o aluno que provoca, porque ele tem uma briguinha na sala de aula, tem uma brincadeira à parte, o professor... Ou seja, é insuportável você imaginar ficar tendo 3, 4 horas de videoaulas numa atividade remota. Então, acho que é muito boa essa sua colocação, porque vai muito ao encontro do que nós estamos falando aqui, assim, professor, são momentos com aula ao vivo, com momentos com aulas suas gravadas, momentos de brincadeira, momentos de atividade, momentos que você indica algum videozinho para o aluno assistir, e tudo, e de preferência, o professor conseguir editar um vídeo, edita o vídeo para ficar um pouquinho mais curto, que eu sei que é uma habilidade nova, mas aí temos que, aos poucos, começar a aprender. O telefone tocando aqui. Então, portanto, fica aí a tua dica vai ao encontro do que eu tenho falado também. Acho que você pode até complementar alguma coisa com relação a isso. Só uma coisa, o pessoal está perguntando se essa live ficará gravada no YouTube. Já está sendo gravada no YouTube do Instituto Casagrande, ou vai ser disponibilizado, os professores poderão utilizar essa parte do Marcos aí, que está maravilhosa, parabéns, Marcos. Está dando uma aula até para vocês se orientarem para passar para os pais. Eu acho que está dando uma aula para todos nós. Mas continua você aí, Marcos. Vamos lá. Continua você aí, Marcos, está falando. E eu quero que você responda uma pergunta que chegou aqui assim, ó. No momento em que estamos vivendo, como é possível estabelecer uma comunicação de qualidade com as famílias e os alunos, considerando as crianças e adolescentes? O Marcos tem uma palestra com o tema que trata das tecnologias e sua influência nas crianças e adolescentes. Alguém me está trazendo isso aqui pelo YouTube.
você tem uma palestra que fala sobre tecnologia. A pessoa pergunta, no momento que estamos vivendo, a professora pergunta, como é possível estabelecer uma comunicação de qualidade com as famílias e os alunos, considerando as crianças e adolescentes? Veja, a comunicação de qualidade depende de algumas coisas que normalmente são esquecidas. Eu acho que a primeira delas é assim, assertividade. Tem muita gente confundindo assertividade com falar coisas certas. Não, assertividade não é isso. Assertividade é você atacar o problema, não a pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que a criança não fez uma atividade. A professora, ela pode falar assim, mas que preguiça, que preguiçoso você não fez atividade? Ela atacou o aluno, atacou a criança. Então, isso está totalmente errado. Ou a mãe que fala assim, eita, mas seu relaxado, por que fez desse jeito? Faça direito. Então, ela atacou novamente, atacou a criança. Ou marido e esposa, né, conversando um com o outro, você é isso, você é aquilo. Nunca ataque a pessoa. Então, a primeira regra de uma comunicação de qualidade é você atacar o problema. Então, por exemplo, a criança não fez atividade. Não fez atividade, tem que fazer a atividade, só sem atacar a criança. Aí, quando ela fizer a atividade, você fala, muito bem, você fez, que legal que ficou. Veja, a criança não foi atingida e quando ela faz, ela é elogiada. Isso é muito legal, isso é muito bom. Ou no relacionamento marido e mulher, ou relacionamento entre adultos, quando um fala para o outro de forma assertiva, atacando só o problema, o outro tem chance de mudar. Adolescente, por exemplo, a gente sabe que o período da adolescência é muito difícil para nós pais. É uma delícia para eles adolescentes. Mas assim, vamos supor que você, pai, vê o teu filho lá no sofá jogando videogame, daí tá tudo do lado assim dele, um prato com comida, com resto de comida, o copo meio derrubado, aquela coisa assim, você olha para aquilo, meu Deus, que nojo isso daqui, né? Daí você chega para ele e fala assim, mas você é um porco mesmo, olha que limpo esse negócio. Se ele limpar todo o sofá, deixar tudo limpinho, tudo organizado, ele ainda continua sendo um porco. Por quê? Porque você, pai, tem autoridade sobre o seu filho e foi você que disse isso para ele. Isso é péssimo, nunca faça desse jeito. Então, veja como é que a gente pode fazer. Você olha tudo aquilo, você se revolta, você está com raiva, você pode pôr para fora sem atacar seu filho. Você pode olhar para tudo aquilo e falar, que bagunça esse negócio. Esse negócio, não seu filho. Que nojo isso daqui. Que chiqueiro isso daqui. Até assim dá para falar. Mas o teu filho fica preservado. Você não ataca ele. Daí ele faz aquela cara, aquele bico desse tamanho, tá bom, eu limpo. E aí vai lá, gasta meia hora limpando, arrumando, botando tudo na pia, organizou tudo. Quando está tudo organizado, o que a gente faz? Uau, filho, agora sim, agora está organizado, limpo como você. São essas coisas que marcam a vida de uma criança, de um adolescente, que vão fazer diferença para sempre. Deixa eu contar uma coisa que eu acho que vale a pena os pais entenderem, de comunicação de qualidade. Isso se chama profecia autorrealizadora. Veja, olha o que o meu pai fez comigo. Meu pai, ele olhava para mim e falava assim, uau, como você é inteligente, nossa, como você é esperto, você nunca vai me dar problema na escola. E aí, quando eu entrei na 6ª série, hoje, atualmente, é o 7º ano, e tinha que aprender número negativo e número X, era uma parte muito difícil da matemática. Só que eu lembrava, eu nunca vou dar problemas para o meu pai. Eu estudei e passei e fui para frente. Só que com o meu irmão, o meu pai não fez isso. Com o meu irmão, nós éramos do mesmo tamanho, só que o meu irmão era mais novo do que eu. Então, o que o meu pai fazia com o meu irmão? Ainda não fez? O Marcos já terminou? Mas é um preguiçoso, mas é um relaxado. Eita, o Marcos e você não. E aí o meu irmão começou a achar que ele não era capaz. E aí o que aconteceu? Quando ele entrou no 6º ano,
na sexta série, no 7º ano, e veio o tal do número X e número negativo, que é difícil para todo mundo. O meu irmão lembrou do pai falando, já vi tudo, você vai me dar muito problema na escola. Aí ele, então vai ser agora, chegou o momento que meu pai falava que ia chegar. E aí meu irmão não acreditou que ele poderia vencer. E aí ele simplesmente desistiu de estudar, ele não conseguia ir para frente. Só depois de adulto que ele foi terminar o ensino fundamental, o ensino médio, porque ele não acreditava. Só que ele é inteligente, criativo, hoje ele é um cara espetacular, mas não teve essa chance no início da sua vida profissional, porque ele não acreditava em si. As consequências são gravíssimas para uma pessoa assim. Então, veja, que tipo de profecia você quer que o seu filho escute agora? Será que não está na hora de você dar boas profecias? Você vai ser um homem, uma mulher de sucesso, você vai ter bons princípios, você vai ser uma pessoa de alma boa. Essas coisas as crianças precisam ouvir muito mais do que bronca, porque são essas coisas que a criança vai lembrar lá na frente e vai dar conta de colocar na própria vida. Isso faz uma diferença, uma diferença enorme. Então, a dica é sempre mostre o lado positivo das coisas e ajude as crianças a acreditarem nelas próprias, porque isso serve de energia, serve de motor para seguir à frente e ter vitória de verdade. Diga aí. Você sabe, Marcos, que eu sou o testemunho vivo do que você está falando, porque eu tive um pai que não me apoiava e uma mãe que apoiava. E eu tenho a lembrança do meu pai me colocando para baixo. E uma mãe me colocando para cima. E a referência na minha educação ficou sempre da minha mãe, sabe? Porque graças a Deus que ela fazia essa compensação. Porque o meu pai, eu sou baixo, você é alto, meu pai me chamava já tipo de bagualão. Ele tinha alguns vadio, sabe? A ideia de que eu tinha que porque esses termos, e hoje eu posso falar tranquilamente que eu já resolvi esses problemas dentro de mim, mas durante muito tempo eu fiquei com a ideia de que eu, com 7, 8 anos, quando eu brincava, eu era vadio. Porque o meu pai chegava em casa e me pegava brincando e dizia que eu não podia brincar, que brincar era coisa de vadio, e já me fazia trabalhar na loja. Então eu sempre trabalhei muito cedo, sempre trabalhei demais. Mas isso tem trauma, muita coisa assim, de eu acordar de madrugada, assim, assustado, parece que eu tinha que trabalhar, e até hoje eu me penitencio, que, por exemplo, nessa quarentena, no primeiro momento que nós nos deparamos com essa realidade do que fazer, do tempo, do ócio, alguma coisa, já veio um sentimento de culpa imediato, né? E ele só foi amenizado no momento que as pessoas estavam ali fora, porque ainda carrego, pro resto da minha vida, um sentimento de dever o tempo todo, de ter que fazer, e isso é do meu pai, que sempre considerou a brincadeira como uma coisa negativa, como uma coisa de vadiagem, de preguiça, porque ele contava o exemplo da família dele, da infância dele que foi trabalhando, né? E a minha mãe, ela fazia o contrapeso, né? Ela era professora, educadora, então ela trazia o outro lado da importância dessa relação, do equilíbrio entre a obrigação, cumprir certas obrigações, porque eu só via meu pai me mandando, limpar a letra, limpar a palestra, puxar a lenha, eu falo história de lenha quando dou palestra, daquela questão da dificuldade da vida, né? E a minha mãe fazia esse contra também. Minha mãe não foi fácil, minha mãe era a professora mais brava do colégio, então era uma professora muito brava, muito rigorosa, eu não tive ninguém passando a mão na cabeça. Mas tinha minha mãe fazendo um pouco esse contraponto. Isso, que é o que eu falo também com os educadores, que eu vejo também, acho que pode até abordar um pouquinho, daqueles pais que liberam tudo, que acham que passar a mão na cabeça da criança também o tempo todo, de ser muito querido, e que também compromete a educação das crianças. Então, esse equilíbrio entre o que o pai não exigir, quando que o pai não exigir. Vamos abordar também essa questão. Perdidos, né? Quantos podem certo. Posso interferir? E quando que eu digo não? Bem, bom, o teu vídeo travou para mim, mas eu acho que vocês estão me ouvindo. Eu vou dar continuidade aqui.
Veja, Renato, isso... E no YouTube, só lembrando que no YouTube está gravando inteirinho, integral, eu estou acompanhando aqui, então o pessoal que não está acompanhando com dificuldade pode ver no YouTube depois. Veja, Renato, esse teu depoimento, ele é fantástico, porque eu quero dizer uma coisa para todos vocês que estão nos ouvindo agora. Muitos adultos são hospitalizados por estresse, adultos com problemas cardíacos. Sabe por quê? Porque aprenderam que não fazer nada é coisa de vadio. Não fazer nada é coisa de preguiçoso, vagabundo. E aí, esses adultos que aprenderam esse tipo de coisa não conseguem descansar, não conseguem ter lazer, não conseguem ter um hobby, não conseguem baixar a poeira, assistir um filme, jogar um videogame. Eu, adulto, jogo videogame. A gente precisa ter esses momentos de descanso, momentos de não fazer nada. Só que se você tiver um pai e uma mãe o tempo todo cobrando, dizendo faça, você tem que fazer, você tem que estudar, você não pode ficar tanto tempo parado, aí a gente cresce como adulto, não sabe descansar, estressa, tem ataque cardíaco e pode até morrer. Então, gente, cuidado, você papai, você mamãe, ensine teu filho a ter os seus momentos de descanso, de tranquilidade, de não fazer absolutamente nada. E os momentos de participar das tarefas da casa, momentos de estudar. A gente precisa organizar a rotina dos nossos filhos. E nessa organização, nessa agenda, tem que ter espaço para não fazer nada. Normalmente, muitos pais, Renato, perguntam para mim assim, ô Marcão, eu tenho que colocar meu filho num curso de línguas, ou inglês, ou espanhol, ou francês, alguma língua ele tem que aprender. Mas ele tem que também ter uma atividade física. E eu acho importantíssimo ele aprender um instrumento. Só 3 atividades, se uma delas for 2 por semana, dá mais do que a semana inteira, já dá 6 atividades. E aí o que acontece? A criança fica com a agenda muito cheia e ela não tem tempo de parar para não fazer nada. E o que acontece com o cérebro? Ele não consegue aprender com qualidade. Então é assim, muita coisa, mas você vai ver, aprendeu muito pouco. Então é melhor você garantir espaços na agenda do seu filho para ele ter muito descanso, muita tranquilidade, porque isso é importante para a saúde mental dele. Portanto, você, pai, que é rigoroso demais, exigente demais, dá uma baixada nisso. Aliás, deixa eu fazer uma observação aqui importantíssima. Eu acabei de escrever um livro, aproveitando fazer propaganda. Eu escrevi um livro que um dos temas de fundo é sobre suicídio. E a história não tem nada a ver com suicídio, mas o suicídio acontece na história, que é uma forma que eu achei de trazer essa discussão que é importantíssima nos dias de hoje. E olha o que acontece. Crianças e adolescentes cujos pais são autoritários demais, essas crianças e adolescentes têm um índice muito maior de ideação suicida. Olha que interessante. Por quê? Porque a criança começa a pensar assim, ela começa a pensar assim, tudo que eu faço não está bom. Por mais que eu me esforce, meus pais não acham que foi suficiente. Então, por que eu estou vivendo? E aí nós temos um problema grave com a criança. Então, baixe um pouco o teu nível de exigência, brinque mais e dê espaço para a criançada aí poder ficar mais à vontade. Fala aí, tem mais alguma pergunta, Renato? Marcos, eu tô com a tua vídeo, não sei se está travando, está me ouvindo? Agora estou ouvindo. Primeiro, deixa eu só falar aqui, Marcos. Tá bom. Falar de algumas participações bem importantes. Estamos aqui com o presidente da Undime nos prestigiando, o grande Luiz Miguel. Está aí a Marialba Carneiro, que foi presidente da Undime de São Paulo. Nós temos aí o Paulo Henrique de Souza, de Minas Gerais, que é um queridão, educador de... Que legal. O Fabiano Brum. Temos aqui Gilberto Viana. Há muito tempo. Estão todos no YouTube, não sei se você não está acompanhando no YouTube, mas temos aqui a Lizira Itabira.
com a gente. Simonica da Rosa, nós temos mais no Instagram, e o pessoal aqui parabenizando, dizendo que são teus fãs, que te adoram, que estão curtindo muito, agradecem a participação que você falou. Nós estamos quase chegando ao final, porque o Instagram é exatamente quando completa 60 minutos, 1 hora, e eu quero passar a palavra para você fazer as considerações finais. Já vou te agradecendo de imediato pela essa aula que você nos deu, foi maravilhosa. Dizer que está gravado está gravada a aula no YouTube do Instituto Casagrande, e também dizer que nós estamos com um curso, vou dar uma propagandinha aqui, gratuito para a liderança educacional. Entra no Instituto Casagrande, pode fazer um teste de autoavaliação de liderança, estamos disponibilizando um curso gratuito para todos os gestores educacionais aí, os 8 papéis do gestor. Então, a gente também está fazendo isso, e vamos lançar na segunda-feira um programa de metodologia para aula remota aí. E você vai estar comigo, nem está sabendo disso, eu estou fechando uma agenda com você lá em Tocantins, também depois eu acerto contigo aí, num seminário para os professores de Palmas. E a gente espera estar em outros momentos aí com você, Marcos, tanto virtualmente como presencialmente nos palcos da vida aí. Mas para você fazer as suas considerações, alguma coisa que acha interessante falar. Beleza, então, você, papai e mamãe, grave 2 coisas. Tenha muito carinho, muito afeto e exerça autoridade. Com tranquilidade, com paz, que essa educação vai dar certo sim. E a dica que eu te dou é: de que forma você gostaria que seu filho lembrasse desses dias daqui a 20 anos? Será que daqui a 20 anos seu filho vai olhar para trás e dizer assim: nossa, aquela quarentena foi super legal, eu brinquei muito com os meus pais, foi um momento muito gostoso? Ou será que ele vai dizer assim: meu Deus do céu, foi pesado demais, graças a Deus aquilo acabou, porque eu não suportava mais ficar com os meus pais em casa? Então, essa é uma boa reflexão para a gente fazer. E quem quiser entrar em contato comigo, entra no meu Instagram, Marcos Meyer Oficial. Valeu, gente. Um grande abraço a todos e até uma próxima. Valeu, Marcos. Eu também estou me despedindo aqui assim, dizer para vocês que é só pegar essa tua última fala, Marcos, que quando me volto para a infância, um dos momentos mais marcantes que eu tenho eram as férias de julho, que eram as férias, na verdade, que era inverno e a gente ficava muito dentro de casa. E dentro de casa, a minha mãe era professora, também estava de férias, e eram os momentos que nós fazíamos atividades com a minha mãe. Já não, meu pai era comerciante, mas da minha Já mãe... não, meu pai era comerciante, mas da minha mãe... Então, o período que nós ficávamos juntos em dezembro e janeiro, a férias de final de ano, era um período que a gente passava já fora de casa, brincando, ia na casa do avô, do tio, mas em julho eram as férias que, para mim, era a quarentena de hoje. Era o período em que nós estávamos dentro de casa, desenvolvendo brincadeiras que a minha mãe fazia com a gente, brincadeiras até pedagógicas, brincava até com o flanelógrafo dela, porque ela tinha muitos recursos como professora, então a gente utilizava esses recursos, aprendendo a estudar nos livros, e minha mãe fez educação sexual, minha mãe ensinou com livros para a gente na época, até lembro da coleção que a gente tinha em casa. Então, para dizer o quanto é importante os pais aproveitarem esse momento, essa oportunidade que a vida nos deu, que a natureza está nos dando, para conquistarem de novo o espaço de pais e protagonistas na educação do seu filho, e aí contar com a ajuda da escola. Nós, educadores, estamos aí também reaprendendo o nosso ofício em tempos de quarentena, com o uso de metodologias diferentes, com o ensino remoto. E dizer para vocês, na verdade, que é um prazer mais uma vez estar, agradecer a todos, Heloísa Baldo, que está aí concorrendo com a gente, Rubens e Vanessa Nicareta, Mari Zimmermann, e tanta gente que acompanhou. Obrigado, Marcos. Valeu. Com a gente mais uma vez. Um beijão a todos. E a gente continua nas lives. No Instagram, nós temos várias lives aí pela frente. Nós temos várias lives aí pela frente. Marcos, obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Nós vamos ser cortados do Instagram, mas pode dar ainda um oizinho, viu? Valeu, Renato. Um grande abraço aí para você e parabéns pelo Instituto. É maravilhoso o teu trabalho, todo o teu projeto. Estou achando muito legal e quero te dar muito sucesso. Valeu, meus queridos. Um grande abraço a todos. Eu estou desligando. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.